Eu preciso terminar de ler livros e é isso que a gente vai fazer agora. Tudo que eu preciso agora é de amor, carinho e afeto. Ai, eu odeio isso. Finalmente, gente, finalmente. Vi coisas como quem não tá nada, mas eu não tô mais calma, não mandam me acalmar. E a única coisa que me conforta é que a continuação desse livro é desse tamanho. Eu não vou falar quem é, mas... Ai, que raiva. Isso me decepcionou um pouquinho. Oi, eu sou a Kata e eu tô com 5 leituras em andamento. E isso tá um pouco caótico do lado daqui. Porque ao invés de terminar alguns livros que eu tô lendo, eu fui só começando a ler outros e virou uma bola de neve e hoje a gente vai resolver isso. A gente tem que resolver isso porque eu quero terminar histórias. E eu vou apresentar aqui pra vocês agora quais são os livros que eu tô lendo e que a gente vai terminar de ler aqui nesse vídeo. Um deles é Noiva, vocês sabem que eu tava muito enlouquecida pra ler esse livro, então assim que ele chegou aqui em casa eu já comecei a ler ele em vlog aqui com vocês, mas eu não falei nada sobre, depois a gente conversa mais sobre o livro. Mas o principal foco da história aqui é que existe um casamento arranjado, um casamento por conveniência, na verdade, entre uma mulher que é uma vampira e o cara que é um licano. Agora no começo do vídeo eu tô na página 152, capítulo 13, e a minha ideia é terminar esse livro todo aqui. Eu acho que esse aqui é um livro bem rápido de ler, mas eu não tive muito tempo pra ler nos últimos dias. O primeiro dia que eu peguei ele pra ler, eu li 110 páginas assim, ó, como se fosse nada. Então acho que é uma história que vai render bastante, eu tô gostando muito até agora. Tô gostando desse romance sobrenatural, né, que a Ali Hazelwood criou aqui pra nós. Gosto muito dos romances acadêmicos que ela faz, mas eu acho que aqui ela tá pegando num ponto que eu gosto muito, que é vampiros e lobisomens. Então esse foi um dos principais motivos que eu fiquei empolgada pra ler a história, por ter vampiros e lobisomens, né? Então essa aqui é uma das leituras que eu preciso concluir aqui com vocês. E outro livro que eu preciso terminar aqui é Babel. Babel nem faz tanto tempo que eu tô lendo. Eu comecei a ler assim que eu ganhei também, e era um dos livros, assim como Noiva, que eu tava mais afim de ler. Eu enchi tanto saco pra comprar esse livro que o Felipe até me deu de presente pra ver se eu parava. Realmente eu tava assim muito afim de ler a história e eu tô gostando muito até agora. Depois, conforme eu for lendo, eu vou atualizando aqui o vlog e vou falando um pouco mais sobre Babel pra vocês, por causa que é um livro mais denso, é um livro com bastante informações de tradução, de linguagens, e é muito interessante, se passa ali no meio acadêmico também, e dá pra considerar que é um Dark Academia. E eu acho que esse livro aqui vai ser um dos meus próximos favoritos. Tô jogando aí pro universo. Nevasca é mais um dos livros que eu tô lendo no momento. Eu comecei a ler ele em fevereiro e eu tô na página 154 e esse aqui é um romance. Mas eu não sei se eu vou focar tanto nele agora, porque infelizmente eu tenho outras prioridades, mas eu tô gostando muito da história, é um romance super fofinho. A protagonista tentando, com a ajuda dos amigos, reconquistar a namorada, é muito legal, eu tô gostando bastante. Mas eu tô lendo ele mais devagar e vou dar o foco aqui pra outras leituras que eu tô fazendo. Como, por exemplo, Lendários, que eu já falei tanto sobre Lendários aqui, eu passei um mês inteiro aqui nos vídeos falando sobre Lendários. Agora eu tô na página 419, falta só um pouquinho pra terminar de ler. Na verdade não é 419, é 418, capítulo 38. Essa daqui é uma das minhas prioridades, com certeza, por ser uma meta do ano também. Babel também é uma meta do ano, então se eu conseguir ler esses 2 livros, eu já cumpro mais 2 metas do ano. E por último, um livro que eu tô lendo desde janeiro, e eu alternei a leitura e audiobook, que é Senhor das Sombras. Agora eu tô na página 428, capítulo 23, falta uma estradinha também, mas eu gostaria de concluir esse livro pra eu poder seguir em frente com Cassandra Clare, que eu tô sentindo que eu tô muito amarrada nessa história, que eu não tô conseguindo avançar. Eu tava no começo me sentindo muito presa ali à história da Emma, do Julian, e tava legal porque não tava tão só focado no romance, porque eu não gosto tanto do Julian. E o romance deles eu acho meio... E o livro todo é sobre isso, né? A trilogia inteira, um livro desse tamanho sobre o romance deles, e eu não curti, mas tudo bem. Eu gostei muito de encontrar mais dos personagens aqui na história, de conhecer o universo da Cassandra, sabe? Ali a questão das fadas, que é muito presente também aqui, o mundo das fadas, e eu acho muito legal, muito criativo. Então foi o que eu mais estava gostando de ler até agora, mas no meio do caminho eu dei uma murchada. Ali no meio do livro, bem na metade mesmo, eu murchei um pouquinho e fui parando de ler, fui lendo menos, até que eu quase que parei de ler. Tô lendo um capítulo ou outro, assim, bem pouquinho. Então eu queria terminar esse livro só pra poder seguir em frente com Cassandra Clare para o 3º volume da série, porque esse aqui é o 2º, de Artifícios das Trevas. Essas são as leituras que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, e a minha ideia é começar a ler Imago, que é esse livro aqui, que é o 3º volume da trilogia Xenogênese da Cassandra Clare. Da Cassandra Clare, não, da Octavia Butler, gente, pelo amor de Deus, confundi. Mas eu vou começar esse livro só depois de terminar pelo menos uns 2 livros dessa lista aqui que eu mostrei pra vocês. Então é isso aí, vamos começar essa maratona, essa saga
para terminar livros. Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no canal, tá esperando o quê? Te inscreve aqui embaixo que toda semana tem vídeo novo no canal falando sobre livros, literatura. Deixa tua curtida aí no vídeo que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E me acompanha nas outras redes sociais do Crialité que rola muito vídeo por lá também. Meu arroba na rede das dancinhas é Kata Jukoski e no Instagram é Crialité. Os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo para vocês. Agora sim, vamos começar a leitura porque eu tenho muita coisa para colocar em dia. Eu decidi começar lendo Babel, porque é um dos livros que falta menos páginas para eu terminar de ler, e é um dos livros que eu tô mais envolvida também. Eu aproveitei que o último livro que eu li, antes de começar o vídeo, né, foi Babel, então aconteceram várias coisas no último capítulo. Eu terminei a parte 3, e agora eu vou pra parte 4, tô quase chegando na parte 4, na parte 5. Terminei a parte 4 e fui pra parte 5, me confundi. E cara, assim, seguinte, Babel é um acontecimento, na minha opinião. Aqui a gente vai conhecer o Robin Swift. Ele se viu obrigado a escolher um nome que os britânicos conseguissem pronunciar, assim que o professor Lovell resgata ele, ou a gente pode usar outras palavras aqui também, lá da China em Cantão, depois de a mãe dele falecer de cólera. A história se passa em 1820 por aí, e esse professor ele tem ligações com Babel, com Oxford, e ele acaba se tornando ali um tutor do Robin depois de levar ele para a Inglaterra, onde o Robin vive ali na propriedade do Lovell, que ele tem bastante dinheiro, bastante poder, influência, aprendendo diversos idiomas e estudando incansavelmente para ele poder ingressar em Babel e fazer trabalhos com prata, que é o que eles fazem lá em Babel. Eu achei que eu ia ter muito mais dificuldade de entender, porque parece meio complexo, mas eu não achei tão complexo assim. A R.F. Kuang, que traz muitas informações no livro, ela fala muito sobre tradução, sobre linguagem, linguística, ela fala muito sobre o passado dos personagens aqui também, quem eles são, da onde que eles vieram, ela fala muito sobre a abolição da escravidão, que é uma coisa muito presente aqui também. Ela fala muito sobre o pertencimento, é muito triste ver o Robin narrando pra gente as dores de ter sido tirado da casa dele, de não ter uma família, de não pertencer ao lugar que ele pertence, e ele ouve diversas coisas, como vocês já podem imaginar. Os ingleses falam com desdém, com ódio, com raiva, com nojo, mas é tão engraçado ver que o Robin vai ganhando espaço ali na sociedade, porque ele chegou muito cedo. A gente vai ver que essas pessoas não enxergam ele como uma pessoa chinesa, elas enxergam ele como alguém que tá lá. Tem uma frase muito interessante, esse livro aqui é repleto de frases interessantes, tá? Que eu marquei várias delas, onde o narrador conta pra gente que o personagem pensa que eles não são homens de Oxford, eles são homens em Oxford, porque eles nunca vão fazer parte daquele lugar. E além de tudo isso, o livro fala muito sobre a linguagem, como eu comentei, né, os idiomas, as línguas, tradução, óbvio, é muito presente aqui também, porque os trabalhos com prata envolvem a linguagem e a tradução. Eu não vou falar muito aqui sobre os trabalhos com prata em si, como que funcionam, mas é isso que envolve a magia da história, porque existe sim magia aqui no livro. Mas eu não vou explicar muito bem, por causa que eu acho que é legal a gente acompanhar os personagens aqui conhecendo. A gente vai conhecendo as coisas à medida que eles conhecem também. Porque assim, o Robin, ele é um menino que foi levado para um lugar, tirado da casa dele, tirado do ambiente dele, ele sente falta das comidas. Ele é um menino que cresceu sem afeto, sem carinho. Ele é um menino muito tímido, que não tinha contato com muitas pessoas, não tinha afeto, pouco afeto, na verdade, para não dizer que não tinha. Ele tinha um pouquinho de afeto ali com a moça que trabalhava na casa, mas ele cresceu carente dessas coisas e envolto por livros, por dor, por violência e por medo. O nome do livro é Babel, ou a necessidade de violência, né? E várias vezes é realmente só a necessidade de violência, para impor poder, para impor soberania, e existem muitas intrigas políticas aqui que envolvem também essas questões de violência. Muitas delas já aconteceram, mas eu acho que vão acontecer outras coisas aqui também. Eu não sei para onde esse livro vai nos levar. Agora deram algumas reviravoltas que eu não achei que fossem acontecer, tá? Mas assim, eu tô em choque com como foi possível traduzir esse livro, porque é realmente assim, notas de rodapé no próprio livro, explicando traduções, como são as palavras em chinês, palavras em outros idiomas também, latim também é muito presente aqui. Os personagens estudam áreas diferentes, a gente entende muito sobre Babel. Muito legal ler sobre as traduções também. Eu tô tentando procurar aqui a foto de Babel que tem. Aí eu adoro quando tem, gente, mapa. Eu amo mapa em livro de fantasia. E aqui a gente tem Babel explicando cada um dos andares. A cena
que eles chegam lá e o professor explica os andares. Eu achei maravilhosa, maravilhosa, assim, uma cena que descreve as coisas, que a gente consegue imaginar, e eu senti tanto uma vibe assim, meu Deus, é um castelo, é uma coisa incrível, Babel é maior por dentro do que por fora, então tem detalhes, tem coisas, e tem muitos mistérios na história também, que envolvem outros alunos que já estiveram ali, mas que não estão mais. Existem alguns alunos que morreram ao longo do caminho também, então paira um grande mistério, ao mesmo tempo que o Robin, a Victory, acho que é assim que pronuncia, a Letty e o Ravi, que são ali o quarteto que entrou junto com o Robin na escola, na faculdade, eles têm aquela sensação de pertencimento por causa que eles começam a se conectar, eles se entendem na mesma dor, apesar de passarem por coisas diferentes, situações completamente diferentes, por virem de lugares diferentes, mas eles se entendem ali naquela solidão de terem crescido sozinhos, exclusão aqui um pouco a Letty, por causa que a vida dela é bem diferente dos demais personagens. E isso também é muito apontado, tem uma frase aqui que eles falaram, que acontece toda uma situação aqui, e a Letty, a última, fica sabendo. E o Robin fala assim, eu chego a me arrepiar, e o Robin fala assim que mesmo os três estando sofrendo, ainda assim quem tem que ser consolada é a Letty, por causa que ela foi a última a saber, e ela tem muito isso, assim, de sentir, sofrer, enfim, mesmo que ela não seja o centro daquela situação. A autora traz cada frase, cada reflexão, é tudo pontual, sabe? É tão incrível esse livro. Eu tô completamente envolvida pela história. Eu achei que eu ia gostar muito do livro, mas eu tô gostando muito mais. Agora, principalmente com os últimos acontecimentos que me pegaram de surpresa, eu não sei pra que rumo o livro vai. Eu não tô nem tentando pensar muito o que ele vai fazer, eu só tô sentindo a história. Então agora eu vou terminar a parte 4, que falta pouquinho, e depois que eu terminar o livro eu venho comentar pra vocês o que eu achei, mas eu tô com grandes expectativas, e assim, favorito 5 estrelas, porque que livro! É um livro cheio de sentimento, é um livro cheio de raiva, é um livro cheio de, assim, ensinamentos, é um livro com magia, é um livro com personalidade. Eu não sei pôr muito bem em palavras isso, mas é um livro que mexe. É um livro que tu entende o que a autora tá falando sem ela precisar escrever nas páginas, sabe? A revolta dela, sabe? A mágoa, a tristeza existe dentro desse livro também, através dos personagens. E através de um narrador que compreende tudo o que tá acontecendo ali, se torna ainda mais interessante, porque a gente tem uma visão panorâmica de Babel, de Oxford e da vida desses personagens. Vamos terminar então de ler Babel, porque eu preciso saber o que acontece, mas eu não quero terminar. Poucas páginas me separam do final desse livro. Falta só isso aqui pra eu terminar. E eu parei até no meio desse capítulo pra vir falar com vocês, porque depois que eu terminar aqui eu não vou parar mais, eu vou continuar e não vou parar mais. Aconteceram muitas coisas nessa última parte, nessa parte 5, coisas que eu não achei que fossem acontecer. Eu tinha medo que elas acontecessem, porque desde lá do início da história eu pensei que pudesse acontecer, pra mim tava meio óbvio, entre aspas, mas eu não queria que acontecesse, sabe? Era um risco que tinha na história, enfim, ai, tô deprimida. Tem um personagem aqui que eu fico, ok, que raiva, mas é isso, ele tá na história. Eu não vou falar quem é, mas... Ai, que raiva. Então eu vou falar agora enquanto eu tenho palavras. Uau! Era isso que eu tinha pra dizer até agora. Eu acho que o final vai ser avassalador. Acho que tá se encaminhando pra uma coisa que eu tô conseguindo pensar mais ou menos o que vai ser, mas ai... Tô desesperada, eu tô nervosa, tô ansiosa, e tudo que eu quero fazer é terminar o livro, então é isso que eu vou fazer agora. Tchau! Gente, essa aqui sou eu terminando o livro. Socorro! Terminei Babel e não tô em posição de me posicionar. Tudo que eu preciso agora é de amor, carinho e afeto. E amanhã eu volto pra contar pra vocês a minha opinião final sobre o livro, porque eu estou destruída agora. Como eu já tinha previsto, Babel favorito 5 estrelas. Hoje já é um outro dia, sexta-feira, não faz ideia de que dia seja, dia 22, eu acho. E cadê o meu Babel? Tá aqui. Eu queria poder dizer pra vocês que eu tô mais calma, mas eu não tô mais calma, não manda eu me acalmar. Esse livro ontem terminou comigo. Ele é um livro esplêndido, ele é um livro grandioso. A forma como a autora R.F. Kuang conduz a narrativa nos faz encantar pela relação dos personagens, pelo protagonista, pelos personagens em si. Eu gostei muito da relação deles e, ai, sabe, eu adorei. E é um livro sobre
pertencimento ou talvez não pertencimento, sobre ser tirado do teu lugar, da tua família, da tua vida e ser levado para um lugar do qual tu não consegue fazer parte. No caso eu falo tu, mas aqui eu tô me referindo aos personagens, tá? E a gente vê como isso acontece com diversos alunos ali de Babel. E ali na última parte foi ficando uma loucura, eu não conseguia mais parar de ler o livro. Eu tô tão impressionada com o que a R.F. Kuang fez aqui, eu tô impressionada com as notas de rodapé, que eu não sei se eu comentei pra vocês, mas elas explicam muito mais da história, elas mostram muito mais do livro pra gente ainda. Por exemplo, acontece uma determinada coisa com o Robin, que é o protagonista, e a nota de rodapé, o que Robin não sabia, e dá mais detalhes de mais coisas, é como se a gente soubesse ainda mais que os personagens muitas vezes. É muito interessante, a gente sabe mais do que eles até. E Babel é um lugar tão perigoso, tão cheio de mistérios, tão violento, e a violência é o que conduz o livro, assim, a violência para mostrar o poder aqui através da guerra que está acontecendo, que está prestes a acontecer, na verdade, através ali da prata, que quem detém aquela prata é quem tem o poder, é quem tem o poder do conhecimento, o poder da tradução, sabe? Então a violência e o poder estão o tempo todo batendo de frente. Quando os personagens param de ficar um tanto alheios a isso e começam a entender aonde eles estão, que ficar em Babel e aceitar tudo aquilo ali é quase como uma traição para o país da onde eles vieram. Tem inúmeros casos aqui que eu poderia citar para vocês, mas eu acho muito mais interessante que vocês leiam o livro, conheçam a história e deixem que essa história conduza vocês até o final, porque a gente vai aprendendo junto com os personagens. Existem tantos detalhes, é um livro tão rico em informações, é um livro assim... eu tô sem palavras para essa história, é um livro incrível, com toda a certeza do mundo esse livro vai estar nas melhores leituras do ano, lá no final do ano, no vídeo de melhores leituras, porque ele já é uma das minhas melhores leituras do ano. Então se vocês gostam de fantasia e de Dark Academia, deem uma chance para Babel. Leiam Babel e é só isso que eu posso falar para vocês, porque eu tô em choque com esse livro, eu tô assim, sem saber para onde ir, eu tô andando em círculos dentro de casa desde ontem, quando eu terminei. Mas eu tenho mais livros para terminar nesse vídeo, né? Então agora a gente vai continuar a leitura de Lendários. Lendários também é um livro repleto de informações que é inspirado nas lendas arturianas. No caso aqui a gente conhece os lendários, né? Que são os descendentes dos cavaleiros do rei Arthur. Mas a roupagem do livro é completamente diferente, por causa que aqui a autora traz muito sobre ancestralidade, porque afinal de contas a gente tem uma protagonista negra, que é a Bree. Já no primeiro capítulo a gente descobre que a mãe dela acabou falecendo em um acidente de carro, e isso vai desencadear uma série de acontecimentos a partir do momento que a Bree sai da escola dela e vai participar de um programa numa faculdade. E como eu já li um tanto aqui do livro, eu digo pra vocês que tem muitas cenas de ação muito interessantes, tem umas pitadas de romance aqui também. Acho que nos últimos capítulos aqui ficou mais em foco ainda essa questão do romance, e eu tô gostando, eu gosto muito de fantasia com romance. A gente acompanha junto com a Bree esse mundo novo aparecendo, né, esse mundo novo sendo descoberto, por causa que os lendários, eles são caçadores de demônios. Então... sabe, é uma maravilha. O que eu preciso mesmo pra terminar o livro não é nem vontade, é só pegar e focar, porque eu tô com muita vontade de ler o livro. Então hoje a gente vai ver se eu termino de ler essas páginas que faltam um pouquinho ainda, faltam umas 200 páginas, eu acho, um pouquinho menos. E se ontem eu venci Babel, eu acho que hoje eu venço Lendários. Bora começar! Eu me emocionei muito com esse último capítulo agora, foi uma cena entre a Bree e o pai dela e, gente, foi muito emocionante. E eu tô lendo esse livro, assim, de um jeito que parece que eu li 3 páginas e eu já li bastante. Parece que eu leio e eu não sinto, parece que eu tô flutuando enquanto eu leio esse livro, é uma sensação muito boa. E essa cena me fez lembrar de várias outras cenas que eu li aqui que eu gostei muito. Uma delas eu nem sei se eu posso falar muito, mas foi uma que eu gostei muito. Eu não vou falar, na verdade, pra não entregar nada da experiência, mas é uma cena muito boa e eu tô tentando procurar ela aqui agora e eu não tô achando. Porque eu tô querendo reler a cena de tão boa que eu achei. Eu lembro que era um capítulo e eu tô tentando me lembrar qual era. Eu vou ver se eu consigo achar. Resolvi me sentar aqui na rua para gravar um pouquinho com novos ares e terminar as últimas 80 páginas que faltam para terminar o livro. Falta muito pouco. Mas eu acho que eu me precipitei um pouquinho trocando de roupa. Eu tirei o blusão porque esquentou um pouquinho, tava meio frio antes e agora aqui na rua tá mais fresquinho, então assim, me precipitei. Mas vamos lá então para as últimas 80 páginas de Lendários, que tem assim, gente, muita coisa acontecendo.
Eu tô quase terminando e a única coisa que me conforta é que a continuação desse livro é desse tamanho. Eu terminei Lendários. E eu vou ser bem sincera com vocês. Antes de começar o livro, lá no começo do mês, eu ficava tentando entender como é que ia ser essa história, porque eu nunca tinha lido nenhuma história arturiana, né? Eu ficava pensando, mas será que isso vai dar certo? Como é que vai ser isso? E olha, a autora fez uma coisa aqui que eu nunca podia imaginar e foi muito melhor do que eu esperava. Eu tava um pouco com o pé atrás com o livro, tava muito empolgada pra ler, mas eu tava com esse pezinho meio atrás, assim, com medo de não gostar. Só que desde a primeira página, os meus medos acabaram porque eu gostei do livro desde o começo, mesmo tendo demorado um pouquinho pra terminar a história. E eu acho que ela finaliza muito bem aqui e quero a continuação, só não sei quando é que eu vou conseguir ler. Pra finalizar aqui meus comentários sobre Lendários, eu quero dizer que esse aqui é um livro excelente, tá? Ele é um livro de fantasia urbana, no caso, mistura fantasia com o mundo real, o nosso mundo. E eu queria dizer que é tão bom a gente ler uma história onde o autor tá contando a sua verdade. No caso aqui, a Tracy Deonn tá contando a verdade dela. Aqui nos agradecimentos ela fala um pouco sobre isso, também sobre o luto da Bree e como ela se inspirou na própria vida, na própria história para trazer isso pra gente. E o luto por si só já é uma coisa que eu me conecto muito em histórias, então desde aí, desde o começo, eu já comecei super inserida no livro e desde esse momento eu me senti muito envolvida com a história. E eu acho que a Tracy Deonn era a pessoa certa para escrever esse livro porque ela trouxe tanta autenticidade para a história. Ela pegou e escancarou várias coisas aqui na história, sabe? Através dos ancestrais da Bree, que ela tem muito essa conexão com esses personagens aqui. Ela fala muito sobre como essa história foi dominada pelas pessoas brancas, como o racismo existe ali dentro daquela comunidade. E não só joga a Bree no meio de tudo isso, mas traz ela como uma revelação. E pra gente que tá lendo esse livro, dá uma satisfação de ver essa história sendo escrita por uma pessoa que sabe o que tá falando, uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Eu termino esse livro assim muito satisfeita. E é uma história que pra quem gosta de livro de fantasia não vai faltar em nada. A gente tem aqui um universo, a gente tem as criaturas, a gente tem o romance, a gente tem os plot twists, então eu acho que ele não peca em nada. Eu já falei bastante sobre esse livro aqui, vocês já sabem o quão satisfeita eu tô com a história. Antes de dar minha opinião aqui, eu tava esperando só pra ver o que eu ia achar do final, né, pra eu falar com mais certeza pra vocês. E não tem outra coisa pra falar, a não ser de que eu amei essa história, eu me senti muito envolvida por ela, eu senti muito a história. Eu acho que a autora foi muito mais além do que eu poderia imaginar. Eu sabia que ela ia tratar os temas que ela tratou aqui, mas do jeito que ela fez, da forma que ela fez, eu achei maravilhoso. E agora que a gente terminou Lendários, vamos lá pra Noiva, né? É a vez dela. Eu não li mais nada, então eu continuo na página 152, capítulo 13, e a meta é terminar esse livro. Chegou finalmente o momento de ler Noiva, e agora eu vou fazer uma make aqui bem basiquinha, bem rapidinha, porque é domingo. E é isso aí, tô aqui com um espelhinho que eu levei uma eternidade pra achar um espelho e vou fazer só o básico, mas eu já li 2 capítulos de Noiva hoje de manhã, tá? E agora que as coisas começaram a esquentar, eu tô sentindo que daqui a pouco começa a vir aquelas cenas que a gente acha que tá atrapalhando. Mas até então, acho que a autora tava focando bastante em construir o universo aqui que ela criou, porque é um romance paranormal, né, entre uma vampira e um licano, um lobisomem. A Misery, que é a vampira, e o Low, que é o licano, eles estão em um casamento arranjado. E a Misery vai ter que viver entre os licanos ali, porque agora ela tá casada com ele, só que ela só aceita esse casamento por causa que ela tem os interesses pessoais dela também. Mas esse é um casamento por puro interesses dos dois lados, tá? Só que como se trata de um romance paranormal escrito por Ali Hazelwood, a gente já sabe que vai ter muito mais além disso, né? Que esse romance vai ganhar outras esferas, né? Já tá se desenvolvendo, mas eu achei que ele ia começar antes até. Eu tava quase na metade do livro e agora que eu tô sentindo que as coisas estão começando. Mas assim, ao longo dos capítulos que eu já li, já tiveram insinuações, umas trocas de farpas ali, porque ela tá se ajustando, ela tá começando a conhecer o lugar, a gente vê muito a perspectiva dela também da história, a gente vê muito do interesse dela por trás de estar ali também, que é uma coisa que me interessou bastante. Mas eu tô aqui ainda esperando pra ver o que a Ali Hazelwood vai entregar nesse livro, que eu tava muito animada pra ler ele. Eu enlouqueci, comprei muito ele no impulso, porque eu tava alucinada pra ler, vocês sabem, já falei muito sobre que eu tava super empolgada. Eu nem tinha colocado ele como meta de leitura do ano, mas é um livro que eu queria muito ler nesse ano. Nossa, já passei da metade. Tô na página 180, capítulo 15, e eu tô gostando bastante, tô bem envolvida no universo. Acho que a autora focou mais do que eu achei que ela ia focar
nessa questão do universo que ela criou aqui, sabe? Dos personagens, das intrigas e interesses políticos, enfim, que existem aqui no universo entre os licanos e vampiros. É bem interessante também saber do passado da protagonista, que a gente já fica sabendo ali no comecinho da história, porque isso faz parte do interesse dela em toda essa situação, esse casamento. E do jeito que eu tô indo aqui, eu acho que eu termino esse livro hoje. Não tô com pressa de terminar, tô lendo bem no meu tempo, mas é que é um livro que eu fico curiosa. Não sei se eu tô gostando tanto quanto eu achei que eu ia gostar até agora. Sinto dor em falar isso, mas é um livro que eu não consigo parar de ler. Essa é a verdade, não consigo. Vou dar só uma corrigidinha aqui em alguns detalhes no rosto da querida. Mas alguns aspectos da história já me surpreenderam bastante, como por exemplo em relação aí ao universo. E agora eu tô esperando, tô empolgada pra ver como é que vai ser a relação do Louis com a Misery. É isso então, gente, make bem basicona, pronta. E agora vamos ler Noiva, e tem um detalhe muito especial aqui, que eu vou usar um brinco temático, né, de morceguinhos. Olha só que amor! E a minha unha ainda tá inspirada na capa de Noiva, pra vocês verem o tanto que eu tô empolgada pra esse livro. Cheguei agora na página 250 e, gente, aconteceram umas cenas aqui que eu não posso citar pra vocês o que é, mas aconteceu. E eu acho que agora vem aí uma coisa muito forte. Mas eu comecei a entender um pouco melhor o que eu tô sentindo a respeito da história. Por exemplo, eu tô sentindo em alguns momentos que a história não tá avançando, que não tá acontecendo nada. Eu não sei porque eu tô me sentindo assim, mas eu tô sentindo um pouco isso em relação ao livro. Acho que esse foi um fator que acabou me distanciando um pouco da história, mas não entendo errado, eu tô gostando bastante do livro. E só eu acho que tá sendo mais prolongado do que eu achei que seria. Acho que é isso. Eu fui dar uma olhada quantas páginas tinha esse capítulo e vi coisas, como que não tá nada, vi algumas coisas. Agora eu preciso ler. Faz um tempão, passei o dia inteiro assim, só mais um capítulo, agora só mais um capítulo, e eu tô o livro inteiro assim. É impressionante o quanto eu gosto de ler histórias que tenham vampiros, vampiras, e eu tô gostando bastante da protagonista, que é a Misery, tá? Tô gostando muito dela. E eu não sei se eu comentei, mas o Louis, ele é um licano e não é qualquer licano, ele é o alfa. Ele calça 46, tá bom? Esse é o nosso homem da vez. A Ali Hazelwood mais uma vez lança frases muito sexys, muito sensuais, como os outros livros dela, mas a diferença aqui é que aqui é paranormal, né? Não é mais um romance acadêmico que nem os demais dela que eu já li, como A Hipótese do Amor, A Razão do Amor e Amor Teoricamente, que foram os 3 outros livros dela. Mas eu já garanto pra vocês, tá? Eu sei que é complicado ficar comparando porque são coisas diferentes, mas esse daqui vai estar entre os meus favoritos dela, se não for se tornar meu favorito dela até agora. Eu sei que eu comentei pra vocês que eu tô achando que a história tá se desenvolvendo mais devagar do que eu achei que ia, mas eu consigo reconhecer algumas coisas que não me agradam tanto e ainda assim amar uma história, tá? Só que agora a história tá me pegando muito. Aqui pelo meio um pouco dela eu fiquei um pouco distante. No começo eu tava muito assim, uou, eu li 110 páginas piscando, gente. Parece que eu não tô lendo tanto, essa é a sensação que me dá. Parece que eu não tô fazendo esforço pra ler esse livro, e isso é maravilhoso. Eu tô exatamente assim agora, não consigo largar o livro, eu quero sempre ler um capítulo a mais e um capítulo a mais. E agora eu vou ler só mais um, porque eu também quero assistir um filme antes do dia acabar. E agora eu vou ler esse capítulo, porque assim eu preciso ler, porque eu acho que vem aí. Faltam só 50 páginas pra eu terminar de ler Noiva, e sinceramente eu acho que eu leria bem mais páginas, tá? Acho que a Ali Hazelwood acertou bastante aqui também. Tem algumas cenas que não saem da minha cabeça, como por exemplo a cena do nó. Não me perguntem sobre, leiam se vocês tiverem interesse. Esse aqui é um livro para maiores de 18 anos, tá? Porque tem conteúdo adulto, né? Mas eu acho que, assim, a parte de vampiros me pega demais. E eu tô gostando muito da Misery, tá? Ontem de noite eu acabei lendo mais um pouquinho, li mais uns 3, 4 capítulos antes de dormir. E agora é hora de dar tchau pra Noiva. E daqui a pouquinho eu tô de volta pra contar pra vocês o que eu achei do final. Tá quase acabando, mas eu não quero acabar. Terminei Noiva e eu já vou adiantar pra vocês que eu gostei muito, mas eu acho que eu fui um pouco vencida pelas minhas expectativas, gente. Ai, eu odeio quando isso acontece, mas foi o que aconteceu aqui um pouquinho, pelo menos. Eu não sei nem o que eu tava esperando do livro.
Isso é um pouco difícil de medir, eu só tava esperando achando que eu ia amar, que eu ia favoritar e dar 5 estrelas. E eu acho que, pelo menos por enquanto, pensando sobre o livro, eu posso mudar de ideia depois, tá? Nada me impede. Mas por enquanto eu acho que ele não é um favorito. Eu tô muito borocochosinha depois de terminar essa história, porque eu achei que ia ser uma outra coisa. Eu gostei bastante do livro, gostei mesmo. Entre os livros da autora que eu já li, é um dos meus favoritos e eu acho que ele pode bater A Hipótese do Amor, que é o meu favorito dela, por ter o romance sobrenatural. Só que, gente, ai, eu não sei, eu gosto muito da protagonista, mas eu senti muito o impacto de ter criado uma expectativa muito grande. Ai, eu odeio isso. Eu vou tentar pensar um pouco mais na história, amadurecer mais ela dentro da minha cabeça, pensar bastante, pensar sobre esse livro, sabe? Pra entender realmente qual é o lugar dele no meu coraçãozinho. Quanto ao final, eu gostei bastante da história. Fica meio em aberto, o final assim, uma brecha. E parece que vai ter uma continuação. Será que é verdade? Eu vi alguém no BookTok falando sobre isso. Não sei se é verdade. Mas se for, eu vou querer ler com certeza, tá? Tô mais aberta pros livros da Ali. Eu tive aí umas questões com a autora que eu fiquei mais distante dela por um tempo. Eu li A Hipótese do Amor, depois eu li A Razão do Amor, que eu achei muito parecidos. E essa era uma questão. Esperei um pouco pra ler Amor teoricamente e gostei, mas ainda assim tive algumas ressalvas. E aqui eu acho que eu gostei bastante, muito mais do que eu gostei de Amor teoricamente, tá? Eu gostei muito da Misery. Ela é uma das minhas protagonistas favoritas da autora. Eu sempre falo isso quando eu leio o livro novo dela, mas dessa vez é real. Ela é minha favorita de todas até agora. Mas eu gosto muito também da protagonista de Amor teoricamente. E quanto à noiva, eu acho que eram esses os comentários gerais que eu tinha pra fazer. Gostei muito do livro. Um dos meus favoritos da autora, mas ainda assim não bateu a expectativa que eu tinha. Eu criei muita expectativa, eu não sei o que eu pensei que ia ser o livro, gente. Talvez eu tenha pensado só que ia ser meu favorito da vida, 5 estrelas. E por causa de que eu achei que foi um pouco mais lento algumas vezes, não aconteceu do jeito que eu esperava que ia ser. E isso me decepcionou um pouquinho. Mas eu vou pensar muito bem sobre esse livro ainda pra conseguir entender melhor o que eu tô sentindo a respeito dele, porque meus sentimentos estão muito confusos ainda e eu tô muito emocionada com a história, ao mesmo tempo que eu tô sentindo essa decepçãozinha, ai, no meu coração. Eu vou ter que pensar bastante sobre esse livro ainda. E a gente tem pra ler aqui ainda terminar a leitura de Senhor das Sombras. Só que esse vídeo tá gigante já. E eu adianto pra vocês que eu já li 2 capítulos hoje. Eu achei que eu não ia nem começar a ler esse livro aqui com vocês, mas eu quero dar uma avançada nele pelo menos, e é o que a gente vai fazer agora. Vamos continuar a leitura de Senhor das Sombras, porque eu tô travadona no livro, eu me distanciei bastante da história, perdi um pouco a vontade, então agora eu tenho que renovar isso e continuar essa leitura pra ver se eu consigo, pelo menos, ler mais um pouco. Esse vlog vai ter que sair em seguida, então eu não sei se eu consigo terminar ele antes de ter que soltar esse vídeo, mas bora lá. O domínio que a Cassandra Clare tem do universo que ela escreve é impressionante, eu fico muito impressionada mesmo. Ontem de noite eu li bastante e falta só um capítulo pra eu terminar, tá? Só isso. Vou passar aqui um primerzinho pra gente fazer uma make pra o dia de hoje, pra passar o dia, pra gravar vídeos. Mas, gente, com o Senhor das Sombras foi uma experiência meio com altos e baixos pra mim. Ele tá sendo, né, ainda tô lendo, muito melhor que o primeiro volume da trilogia, tá? E ele também é um livro bem maior, tem bem mais informações. Só que foram tantas informações que eu tenho certeza que eu já esqueci de várias coisas, até porque eu tô lendo esse livro desde janeiro. Eu tô gostando muito dos personagens. O que eu mais gostei aqui foi o foco que os personagens secundários tiveram. Eu gosto muito da Emma também como protagonista. Acho que ela é super forte, determinada, mas eu não consigo curtir muito o Jace, gente. Não, o Julian. Pra mim ele é o Jace, tá? Eu gosto muito que existe aqui participações especiais com personagens de outras séries da Cassandra. Personagens que a gente conhece, como por exemplo a Clary, a Tessa, o Magnus, que eu adoro quando o Magnus aparece. Tem uma coisa aqui com a Clary também que eu tô bem interessada em saber o que vai acontecer, mas nunca mais falou sobre. Tô achando que esse último capítulo vai ser bem avassalador. Eu tô sim empolgada pra ler o 3º volume pra finalizar a trilogia, até porque eu já tenho ele aqui também, tem outros volumes de outras séries da Cassandra pra ler também, e a minha meta é colocar em dia os livros dela que eu tenho aqui na estante. Eu tô pensando muito nas leituras que eu fiz nesse vídeo, gente, sério, tô pensando muito sobre elas, foram leituras muito boas, até tô me surpreendendo bastante com o Senhor das Sombras também. Achei que eu ia passar meio batida com a história, mas não, eu tô gostando bastante até. Ontem à noite eu consegui ler muito, consegui me inserir de novo na história, apesar de faltar poucas páginas, e parece que eu li bem menos do que eu li, não parece que tinha tantas páginas para ler. Eu acho que eu fui lendo bastante durante a tarde também, então isso ajudou um pouco a não ficar tão pesado e não ter tanta coisa para ler de noite. Mas eu também mal vejo a hora de terminar esse último capítulo, vou terminar de me maquiar aqui e já vou fazer a leitura,
porque eu quero terminar esse livro. Eu tô há muito tempo lendo ele, eu acho que isso foi uma coisa que me atrapalhou demais, tá? No andamento da história eu demorei muito pra ler e fui perdendo interesse em algumas partes, acho que por causa disso também. Mas pelo menos nesse vídeo eu consegui desafogar bastante as leituras que eu tava fazendo, né? Eu tava lendo 5 livros e meio perdida em alguns, meio perdida em outros, e agora eu tô lendo 2. Faltou só Nevasca pra terminar de ler, que eu não consegui nem continuar aqui no vídeo, mas eu vou começar a ler outros livros, vou deixar Nevasca pra a longo prazo, e vou conseguir terminar Senhor das Sombras, que eu nem imaginei que eu ia conseguir terminar. Tô bem feliz com isso. Pra finalizar, vou passar o meu gloss aqui, e vamos terminar de ler Senhor das Sombras. Meio que pro dia a dia finalizado. E agora vamos lá finalizar também Senhor das Sombras. Finalmente, gente, finalmente! Chegamos ao fim da nossa jornada, finalmente, parece que nunca ia acontecer, mas aconteceu. Terminei agora Senhor das Sombras e com isso a gente conclui 4 livros aqui nesse vlog. Faltam uns diazinhos ainda pro mês acabar. Eu não sei muito bem o que eu vou ler ainda, se eu vou ler algum conto, se eu vou ler algum livro. Eu quero muito ler Imago, mas eu quero ler ele e terminar, então talvez seja uma das minhas próximas leituras. Eu não decidi ainda se eu vou ler nesse mês ou no próximo. Tenho que montar logo em seguida a minha TBR de abril também, pra ver o que eu leio, o que eu não leio, então eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Eu vou me organizar pra pegar o 3º volume da série da Cassandra Clare. Eu tô muito curiosa com o universo, mas tô muito perdida em algumas partes. Eu acho que eu não tenho tantas referências do universo Shadowhunter, algumas coisas passam meio, entre muitas aspas, batido por mim. Eu fico meio sem entender, daí eu tenho que procurar por causa que eu não tô inserida desde o começo na história. Eu li Príncipe Mecânico, né, As Peças Infernais, e vim direto pra esse aqui, Os Instrumentos Mortais, eu não li. E eu acho que eu perco um pouco não sabendo tantas coisas, não me lembrando de tantas coisas do universo também, mas eu gosto muito do universo Shadowhunter que a Cassandra fez. Vou ler o 3º volume sim, e quero pegar as últimas horas pra ler também, mas isso aí vai ser só depois que eu terminar esse 3º volume. Mas eu também já tenho essa trilogia completa. Então essas aqui foram as 4 leituras que eu concluí no vídeo. Tivemos livros favoritos, 5 estrelas, teve também decepções, teve grandes surpresas. E eu acho que é isso então, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo mais longo, sei que algumas pessoas sentem falta de ter vídeos mais longos, então tá aí de presente esse vlogão pra vocês. Agora eu vou me recolher pra ler alguns livros sem gravar vlog, mas no vídeo de leituras do mês eu tô aqui de volta pra contar pra vocês tudo o que eu achei de cada uma das leituras de março. Esse então é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!